Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá a todos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É com uma grande alegria que hoje nós vamos falar sobre um tema que eu pessoalmente adoro, que eu já venho vivenciando isso já há alguns anos e hoje eu tenho então a oportunidade de compartilhar com vocês sobre para o seu sucesso é preciso aprimorar continuamente. Eu sei que alguns de vocês já sabem, eu venho já há alguns anos atuando na questão da inovação, tenho trabalhado com startups dentro daquele modelo de Open Innovation, ou seja, inovação aberta, através de tecnologia, através de startups. E para a gente aprofundar e entender bem esse assunto, eu estudei pela Harvard University, a Harvard Business School, aquele curso online sobre estratégias disruptivas, e também eu fiz o curso pela Columbia University sobre estratégias digitais para os negócios. Esses dois cursos me ajudaram bastante, e aí também dentro daquele modelo, daquele conceito de lifelong learning, ou seja, aprendizado contínuo para toda a vida, eu também fiz o curso pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa para
a entender, aprofundar o conhecimento na área de governança corporativa, e também fiz um outro curso aí durante esse período da pandemia. Eu fiz um outro curso pela Semente de melhores práticas para a governança corporativa, olhando principalmente a atuação como conselheiro de empresas, principalmente as empresas familiares. Então, dentro desse estudo, a gente viu uma série de novos conceitos, novos modelos de negócio, novos conceitos já aplicados nas empresas e no mundo dos negócios. E aí, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, que fez um estudo sobre o futuro do trabalho, 65%, pasmem, 65% das crianças que estão hoje no ensino fundamental, quando se formarem, vão trabalhar em empregos ou profissões que hoje não existem. 65% das crianças. E segundo a Universidade de Oxford, lá da Inglaterra, daqui 20 anos, 47% dos empregos terão desaparecido. É isso mesmo, 47% dos empregos ou das profissões que a gente conhece hoje não vão existir daqui 20 anos. Né? Isso significa o quê? Que novos empregos também vão surgir, novas profissões vão surgir daqui 20 anos. Então, aquelas crianças que estão estudando hoje vão certamente trabalhar nesse tipo de profissão. E quando a gente fala sobre isso, muita gente fica assustada, mas será verdade? Basta a gente olhar atrás, 10 anos atrás, não existiam as profissões que hoje são as mais bem remuneradas, que são profissões do tipo cientista de dados, toda essa parte de especialistas em inteligência artificial, especialistas em mídias digitais, vejam, os youtubers, né? Então são profissões que antigamente não existiam, antigamente que eu digo há 10 anos atrás, e hoje são as profissões que mais têm remunerado quem atua nessas áreas. Aí eu pergunto para você, de que lado você vai estar? Você vai estar no lado daqueles empregos ou profissões que vão desaparecer? Ou você estará do lado das novas profissões que estão surgindo? Então, a escolha é sua. Então, depende da sua escolha, você poderá estar de um lado ou do outro. Eu gosto muito do futurista Alvin Toffler. E sabe o que o Alvin Toffler disse? Ele disse o seguinte: analfabeto do século XXI não será aquele que não vai conseguir ler ou escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. É interessante essa definição de Alvin Toffler em relação ao analfabeto do século XXI. A pandemia do Covid-21 acelerou demais a adoção de tecnologias que, de certa forma, já estavam disponíveis há algum tempo atrás, mas que com a pandemia isso forçou as pessoas e as empresas a adotarem essas tecnologias de uma forma muito acelerada. Por exemplo, há 5 anos atrás, eu tenho certeza que muita gente não tinha muita familiaridade para usar essas plataformas de reuniões digitais, e hoje muita gente já utiliza isso no seu dia a dia, até para encontros familiares, encontro entre amigos, além, naturalmente, da utilização no mundo do trabalho, né? E, além disso, a pandemia transformou e mudou muito o comportamento das pessoas, dos consumidores, e também fez com que muita gente começasse a repensar, inclusive, os propósitos, o significado da sua vida. Então, hoje, muitas coisas mudaram, e mudaram talvez para sempre, né? A forma de trabalhar, a forma de viver, enfim, e a forma de morar. Então, hoje,
nós estamos vivendo aí um mundo já vivendo umas transformações que a gente não imaginava alguns anos atrás. Mas ainda a gente que ainda vive naquele velho mundo, né? Sendo que muita gente já mudou para esse mundo novo, já embarcou para esse mundo novo que nós estamos vivendo. Aí eu pergunto novamente para você, em qual mundo você está? De que lado você está? Então, diante desse mundo em profundas transformações, temos um grande desafio, quer seja como empresário, como empreendedor, como um profissional, enfim, como consumidor, como uma pessoa no nosso dia a dia. Então, essas transformações mudam muito a forma da gente trabalhar, da gente até mesmo de considerar e ressignificar a questão do sucesso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, aí eu pergunto para você, como ter sucesso diante desse contexto todo que a gente acabou de falar? E vamos falar agora na perspectiva do aspecto filosófico e religioso. Para tanto, nós vamos usar 2 livros. Esses 2 livros que eu recomendo fortemente, A Prosperidade Está na Mente e Todos Podem Ter Sucesso. Ambos os livros são de autoria do nosso querido e super admirado professor Katsumi Tokuhisa. E é interessante que nesse livro, A Prosperidade Está na Mente, se você olhar esse livro, tem uma sequência muito lógica. Na primeira parte do livro, o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala sobre o renascimento. Ou seja, nós temos que nascer de novo, nós temos que ressignificar a nossa própria existência, né? E aí a descoberta do novo eu. E ele diz também o seguinte, né? Que a gente precisa nascer de novo para descobrir quem somos nós. E a partir desse autoconhecimento, a gente vai para o capítulo 2, que fala sobre o adestramento, né? O adestramento é, inclusive, a parte que nós vamos falar aqui hoje. E na sequência ele fala da plenitude, ou seja, a gente vive na sua plenitude, tudo aquilo que a gente é, na nossa essência, e depois ele termina falando sobre o segredo da prosperidade. Então, esse livro, A Prosperidade Está na Mente, do professor Katsumi Tokuhisa, então ele traz tudo nesta ordem. E isso é o que permite a gente trabalhar esse tema no dia de hoje de uma forma muito estruturada, de uma forma muito organizada, né? E o que ele nos ensina aqui no capítulo 2, que fala sobre adestramento, é que nós temos que incorporar novos conhecimentos, né? Nós temos que adquirir novos conhecimentos, que inclusive é o tema desta palestra de hoje, só que ele diz que a gente tem que ir além disso, ou seja, temos que ir além da consciência e do conhecimento, né? Aprender continuamente é legal, ótimo, maravilhoso, só que não é suficiente, a gente tem que ir além da consciência e do conhecimento. Nós temos que incorporar, na verdade, nós temos que incorporar nas nossas atitudes, nosso comportamento, tudo aquilo que a gente apreende e a gente internaliza, assimila, e a partir daí nós temos que praticar efetivamente tudo aquilo que a gente aprendeu. E ele dá um bom exemplo. Quando você vê, por exemplo, aqui, ó, as belas flores, quando você vê uma bela flor, uma bela orquídea, como você está vendo aqui, o que significa isso, né? Se você consegue enxergar a beleza de uma flor, né, a beleza manifestada em forma de flor, na realidade, você tem a beleza já dentro de você. Então, somente quem tem a beleza dentro de si é capaz de ver, reconhecer a beleza manifestada em forma de flor. E a questão não é a gente reconhecer, a gente ver e reconhecer, né? Aqui a questão é a gente efetivamente
perceber e colocar efetivamente em prática aquilo que nós temos dentro da gente. Ou seja, não basta só ter o conhecimento, a gente tem que ter o conhecimento, reconhecer que existe e depois temos que colocar efetivamente na prática. Então a questão não é saber que a beleza está dentro de você, mas sim você realmente conseguir perceber a beleza manifestada em forma de flor. Só que nós temos que ir além do belo e do feio, do bem e do mal, mal com L, né? E do bem, do bom com o mal com U. Né? Então nós temos que não só reconhecer o belo, mas temos que reconhecer o bem e o bom. E não nos apegarmos no aspecto manifestado, que pode não ser tão belo, pode não ser tão bom e pode não ser tão bem, porque é o aspecto fenomênico, né? E quando a gente fala sobre isso, é necessário que a gente consiga ver, perceber e efetivamente praticar aquilo que a gente tem dentro de nós. Quando a gente olha a nossa jornada da vida, o que nós percebemos, né? Que a nossa vida, se você olhar do ponto de vista do fenômeno, tem os seus altos e baixos, né? Agora, quando esses altos e baixos afetam alguém que está com uma mente em ilusão, então esses altos e baixos vão fazendo com que a pessoa vá indo ladeira abaixo, quando aquela mente é uma mente estreita, uma mente que está vivendo uma ilusão. Então, toda experiência negativa afeta negativamente a mente daquela pessoa e ela vai numa curva descendente. Enquanto que essas experiências da vida, quando acontece com uma pessoa que está com a mente desperta, uma mente que enxerga em cada experiência um aprimoramento do seu ser, um despertar da sua consciência. Então, cada experiência que ela vivencia, na realidade, está levando ela para um processo de expansão, despertar, expansão da sua consciência e, consequentemente, do aprimoramento. Né? Quando a gente fala aprimoramento, não é que a pessoa é ruim, é aí que tem que aprimorar, né? Ou aprimorar espiritualmente. Na realidade, essa visão está errada. Todos nós já somos perfeitos. Então, cada experiência da vida, cada despertar, na realidade, serve para quê? Para expandir aquela consciência de perfeição que nós já temos, que nós já somos. Né? Então, essas experiências da vida, que parece que tem os altos e baixos, a pessoa tem saúde, depois fica doente, ou a pessoa está próspera, depois tem problema financeiro, a pessoa está feliz, depois está infeliz, está alegre, está triste. Então, toda esta oscilação que acontece na nossa vida cotidiana para aquela mente desperta, para aquela pessoa que despertou, tem uma visão correta da vida, essas experiências servem para que ela vá evoluindo cada vez mais para o alto e vá manifestando cada vez mais a sua essência verdadeira, que é aquela pessoa perfeita. E também nesse livro Todos Podem Ter Sucesso, o professor Katsumi Tokuhisa, ele traz uma definição extremamente importante sobre a questão do sucesso. Ele diz, eu tenho certeza que você já sabe disso, né? Que o sucesso está na jornada, né? Está na jornada, porque nós não podemos ser simplista e dizer e rotular sucesso ou fracasso só olhando o momento da vida de uma pessoa ou da sua própria vida e dizer, olha, eu sou uma pessoa fracassada, ou ele é uma pessoa fracassada, ou uma pessoa de sucesso, olhando apenas um pequeno fragmento da nossa grande jornada da vida. Então, isso é ser simplista demais e demonstra também uma estreiteza mental, da gente olhar apenas um
pequeno fragmento da vida e a partir daí tentar simplificar demais e rotular como sucesso ou fracasso, né? Então, quando a gente estuda esse tema dentro de todo esse contexto, né, falar sobre sucesso nesse mundo em grandes transformações, mudanças disruptivas, eu quero passar para você que está aqui assistindo os 7 segredos para o sucesso diante desse contexto, desse mundo em grandes transformações. Então, o primeiro segredo está na prática diária da meditação Shin-Sokan. Por que a prática da meditação Shin-Sokan é tão importante? Porque esse é o primeiro passo. Nós temos que saber quem somos nós. Nós temos que trabalhar essa questão do autoconhecimento. Quem somos nós? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é a minha missão? Qual que é o sentido da vida? E a partir daí, na hora que você tem o conhecimento, o autoconhecimento, através da prática da meditação Shin-Sokan, todos os dias, sem falta, não só você desperta e reconhece o seu verdadeiro ser, a essência, como também você se conecta com todas as pessoas, com todos os seres e, finalmente, você se conecta com o universo. Você vai perceber que você não é esse ser isolado, esse ser carnal, mas sim, você é parte e você é o próprio universo, você é a própria vida de Deus. E que você e todos os seres, todas as pessoas estão conectadas porque, na essência, nós fazemos parte de uma só vida. Então, quando temos esta percepção, muda completamente a maneira da gente encarar a vida, encarar os desafios que a vida nos proporciona. O segundo segredo é a prática do Musubi. Vocês lembram o que é Musubi, né? Musubi, nós temos trabalhado muito essa questão do Musubi dentro da Seichonoe. Musubi é aquela união para criar um novo valor para a vida. Ou seja, quando uma flor manifesta toda essa beleza, então ela atrai borboletas, atrai abelhas que contribuem com a polinização ao mesmo tempo que retiram o néctar. Então isso faz parte da natureza, a parte que é natureza é vida, é Deus. E a partir daí acontece o fenômeno da polinização e uma flor polinizada, então ela produz frutos, atrai pássaro e o pássaro come a fruta e o pássaro se encarrega de semear e aí dar continuidade à vida daquela fruta que o pássaro comeu. Então, tanto a abelha, quando chega na flor, ou a borboleta chega na flor, quanto o pássaro vem comer a fruta, então tudo isso é musubi, ou seja, uma união, nesse caso uma união simbiótica, para criar valor para a vida. E isso se aplica entre as pessoas. Quando duas pessoas se unem, podem criar um novo valor, pode criar uma nova empresa, pode desenvolver um novo projeto, uma nova tecnologia. E assim, a gente aplica isso também no mundo empresarial. Então, quando você coloca em prática o Musubi, você realmente conecta com as pessoas e a partir daí, através dessa união, a gente gera um valor para a sociedade, para o mercado, enfim, para a vida. E aí, então, acontece efetivamente o Musubi no mundo dos negócios. O terceiro segredo aqui para o sucesso é não fugir das tarefas difíceis ou desagradáveis, né? E isso faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto, porque vocês sabem que na zona de conforto não há progresso. Então é preciso a gente estar sempre com a mente predisposta a enfrentar situações novas, difíceis, desagradáveis e extrair desta ação um aprendizado para a nossa vida. Ou seja, cada vez que você enfrenta uma situação complexa, você é obrigado a extrair todo o potencial que já está dentro de você. Então, procurem sair da zona de conforto,
Vamos deixar de ser mero telespectadores, vamos ser protagonistas diante da vida e enfrentar sempre as dificuldades, enfrentar situações com alegria e aprender com aquela experiência. Então, esse é o terceiro segredo do sucesso. E o quarto segredo que eu quero compartilhar com vocês é a gente ter aquela postura de aprender algo novo todos os dias e, mais importante, colocar em prática. Então, quando você acordar, fazer a sua meditação Shinsokan, fazer a sua leitura de Sutra, pense, hoje vou aprender algo novo. Hoje eu quero aprender alguma coisa nova. Quero aprender alguma coisa que eu não conheço. Aí aproveito para fazer aquela velha pergunta para você. Quando foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? É isso mesmo. Quando foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? Se você responder foi hoje ou foi ontem, excelente, está de parabéns. Agora, se você ficar pensando, poxa vida, quando foi e não lembrar, aí acho que temos um problema. Então, vamos procurar viver de maneira a estar sempre aprendendo, estar sempre buscando novos conhecimentos, novos aprendizados, novas experiências e colocar isso em prática. E quando a gente fala sobre esse assunto, tenho uma empresária que eu admiro demais. É uma senhora que tem aí praticamente, acho que 76 anos de idade. E aos 71 anos, quando ela está com 71 anos, ela resolveu fazer MBA em marketing e se atualizar, porque ela tinha feito faculdade há muito tempo atrás. E aos 71 anos de idade, ela então resolveu aprender coisas novas e voltou para a faculdade, foi fazer MBA, né? E ela é a dona Rosina, é uma empresária assim, maravilhosa que eu tenho uma profunda admiração. E todas as reuniões que ela vai, ela sempre leva o seu caderninho e anota tudo nas reuniões, presta muita atenção no que as pessoas estão falando, anota tudo nas reuniões virtuais ou reuniões presenciais. E depois, quando ela volta para casa, ela toma banho, janta, aí ela relaxa, aí pega o caderno, dá uma repassada para rever tudo que ela aprendeu e assimila aquilo e já imediatamente coloca em prática, né? Então, veja vocês, com 76 anos de idade, ter essa atitude é uma coisa muito admirável. E ela, vocês sabem, pessoas que estão sempre aprendendo coisas novas já tem um aspecto jovial. Então, ela se veste de uma forma muito elegante, super atualizada, se veste muito bem, ela tem uma postura maravilhosa que reflete todo aquele estado mental que ela tem dentro de si. Então, ela demonstra todo um espírito jovem, apesar de ter aí 76 anos de idade. E está fazendo um trabalho que ela comanda uma companhia que tem 76 anos, 75 anos de história. Está fazendo todo um trabalho de inovação, transformação dos negócios, trazendo novas tecnologias, novas pessoas, e está fazendo uma verdadeira revolução, escrevendo aí a história para mais 75 anos para essa empresa que está sempre se renovando. Então, é esse tipo de empresas que se perpetuam, ou seja, empresas cujos líderes estão sempre inovando, sempre trazendo coisas novas, estão sempre trazendo novas ideias, implantando essas ideias, testando essas ideias, e com isso estão sempre se renovando, e isso é que mantém essas empresas sempre ali na crista da onda, no topo das inovações. Então, fica aqui também essa dica de a gente procurar sempre aprender coisas novas. E quando a gente fala em aprender coisas novas, não importa a sua idade.
Em 2021, eu e minha esposa fomos visitar a nossa filha, que estava no México trabalhando na área de inovação na IBM, e durante a pandemia ela estava morando temporariamente em Cozumel, lá no México. E nós fomos visitar, passamos lá 2 semanas na ilha de Cozumel, e aí a minha filha me desafiou: pai, você quer fazer um curso de mergulho? Porque Cozumel é a capital mundial do mergulho. E aí, então, a minha filha me desafiou a fazer esse curso da parte de Open Waters, né? Scuba Diving. Então, é um curso de mergulho em águas abertas, usando aqueles equipamentos todos, né? E eu topei, apesar que, né, dos 65 anos de idade, eu topei esse desafio. E foi um desafio, assim, muito interessante, porque em 3 dias eu tive que estudar um manual em inglês de mais de 325 páginas, um manual de mergulho em inglês. Em 3 dias eu tive que devorar, estudar. Então passei noite e dia estudando toda a parte teórica desse curso. E aí depois, no 4º dia, eu fui fazer o teste teórico, né? O exame teórico. Aí fez o exame, passei. E aí depois, no dia seguinte, eu tinha que fazer o teste dentro d'água, né? Em águas confinadas. E alguns exercícios que a gente tinha que fazer por exemplo, nadar com esses equipamentos, com a nadadeira e tudo, né? O equipamento de mergulho, nadar 300 metros. Tinha que mergulhar e lá no fundo retirar a máscara e conseguir colocar a máscara de volta, e depois, através de um processo de expiração, a gente retirar a água para poder respirar lá embaixo d'água, né? E aí eu enfrentei todos esses testes, aí foi aprovado, e depois a gente vai para o mergulho propriamente dito, onde a gente desce cerca de 20 metros e a gente faz então o mergulho lá no meio dos corais, que é realmente maravilhoso. É um mundo deslumbrante. Você está ali no fundo do mar e vocês sabem que Cozumel é um dos lugares mais bonitos do mundo para esse tipo de esporte, né? A gente mergulha e lá a gente vê um mundo realmente fascinante. A gente percorre ali na corrente marítima mais ou menos 2 a 3 quilômetros, apreciando toda a vida marinha, né? Então, assim, foi uma grande experiência, aprendi muito, e um aprendizado não só de mergulho, mas para a própria vida, como você encarar a vida. Eu poderia ter arrumado um pretexto, dizer, olha, eu não posso pela idade, ou não tenho muita experiência, enfim. Mas eu enfrentei, e aí a gente então seguiu adiante, né? Então, isso é o quarto segredo que a gente mencionou. E aí diz que vale lembrar, né? Eu estava quase esquecendo de falar do nosso maior jogador de futebol da história, do nosso querido Pelé, que partiu para o mundo espiritual recentemente. Ele é um grande exemplo, né? Um exemplo para o mundo. Ele chegou aonde chegou, né? Se tornou o maior jogador de futebol do mundo, porque ele treinou muito. Ele, depois que os colegas iam embora, os companheiros iam embora, ele ficava lá treinando, chutava com o pé direito, depois chutava com a perna esquerda, cabecear. Então, quando ele via alguém fazer uma jogada que ele achava interessante, ele ficava treinando aquela jogada repetidamente, né? E com isso ele foi aprimorando. Porque o grande segredo aqui, quando a gente fala em aprender algo novo todos os dias, é aprender e imediatamente colocar em prática. Então, o Pelé é um grande exemplo. E quando a gente fala em Pelé, eu lembro quando eu estive visitando os templos lá em Mianmar, isso foi em 2000
18, quando eu estive com minha esposa, meus primos estiveram visitando, fazendo uma viagem a turismo na Ásia. Estive lá em Mianmar. Quando a gente visitou um templo, encontramos um monge, já um senhor certamente tinha mais de 70 anos de idade. E quando nós chegamos, ele estava fazendo a oração, depois ele veio conversar conosco e perguntou de onde nós éramos. Quando nós falamos, somos do Brasil, né? We are from Brazil. Aí ele imediatamente levantou um pouquinho as suas vestes e começou a fazer esse movimento com o pé, meio que simulando chutar bola. Aí ele falava Brasil, Pelé, Brasil, Pelé. Então foi quando eu tive a noção da grandiosidade de quem foi o nosso querido Pelé, né? Ele, enfim, é a pessoa mais conhecida no mundo, né? O brasileiro mais conhecido no mundo. E quando a gente fala sobre esses segredos, então eu gostaria agora de ir para o quinto segredo. O quinto segredo é muito simples. Desbloqueia a sua mente. Ou seja, na hora que você desbloqueia a sua mente, você expande toda essa potencialidade. Porque muitas pessoas não conseguem ter sucesso, não conseguem realizar as coisas porque elas se limitam mentalmente. Então ela sequer tenta, porque ela já coloca a dificuldade na sua mente, então isso impede dela tentar realizar as coisas. Então, quando alguém fala que está diante de alguma coisa muito difícil, na realidade, ela está, colocando essa dificuldade na sua própria mente, né? Então, quando a gente fala desbloqueia a sua mente, é a gente mudar a maneira de encarar as coisas. Porque as pessoas tendem a limitar mentalmente e aí elas sequer tentam realizar as coisas. Quando estivemos agora no mês de dezembro, no casamento da nossa filha, lá no México, lá na cidade de Mérida, nós passamos lá momentos maravilhosos, foram momentos de muita emoção, casamento da nossa filha. E aí depois a gente foi para Cancún e passamos lá mais alguns dias em Cancún, ali na zona hoteleira, tem aqueles hotéis maravilhosos. Estávamos lá com um grupo de 12 pessoas e aí um dos meus primos, no dia que a gente ia retornar para o Brasil, ele já tinha então pedido uma van para levar o nosso grupo, que éramos em 12 pessoas, e aí ele relacionou o número de pessoas, bagagens, né? Que em viagem internacional você sempre tem muita bagagem. E aí então ele tinha combinado e então chegou a hora da gente, a gente acordou, tomamos café e na hora de irmos para o aeroporto, né, todo mundo já com as malas ali esperando a van chegar, de repente chegou uma van, aquela van com capacidade para 15 pessoas. Só que nós éramos em 12 pessoas. Cada pessoa tinha aquela mala que vai dentro do avião, né, que é o carry-on, aquela mala menor. E tínhamos também 9 malas grandes, aquelas malas de até 23 quilos. Então, imaginem vocês, como colocar 12 pessoas com 12 malas pequenas, malas menores, e 9 malas grandes numa van. Primeira coisa que o motorista da van falou, é impossível, não dá para levar essas malas. E aí criou aquele estresse, na hora da gente ir, porque estava chegando o horário né, a gente tinha que ir para o aeroporto. E aí eles disseram, não dá, não é possível carregar tudo isso de pessoas, né? Se a van é para 15 pessoas, mas não vai caber esse grupo com todas essas malas. E a primeira coisa que o motorista falou foi, isso é impossível, né? E eu adoro ser desafiado. Então, quando falou impossível, logo a gente começa a pensar como é que a gente pode transformar isso em algo possível, né? E aí criou aquele estresse todo, né? Então não vai dar, ou tem que vir mais uma van só para levar as malas.
Aí eu falei, por que a gente não tenta? Vamos tentar colocar? Coloca as pessoas, coloca as malas. Vocês acreditam que numa van com capacidade para 15 pessoas, a gente conseguiu levar todo o nosso grupo com todas as malas? Tinha gente que estava ali no meio das malas, mas, ou seja, é possível, né? Então, porque eu aprendi muito cedo que o impossível provavelmente é o possível que não foi tentado com toda a força, com toda a energia, com todo o foco, né? Muitas coisas que parecem ser difíceis, na realidade, acabam tornando impossível se a pessoa não tentar, não ir lá, pensar em alguma forma de realizar aquilo. Quando, lá na época do Unibanco, eu tinha marcado um encontro com o Bill Gates, porque a gente tinha que fazer aquela parceria do Unibanco com a Microsoft e a IBM, né, para a gente ia oferecer o computador com o software da Microsoft. E quando eu comentei com um colega meu, que era vice-presidente, e eu comentei que estava planejando ir para os Estados Unidos, num evento da Microsoft, para conversar com o Bill Gates, e para a gente falar sobre esse projeto. O que ele falou, comentou foi o seguinte: Milton, você está sonhando, rapaz? Você acha que o Bill Gates vai te receber, né? Eu sugiro você comprar um binóculos e tentar ver o Bill Gates de 300 metros de distância. Então, quando esse colega meu fez esse comentário, eu poderia ter ficado nervoso, chateado e ali criar um karma negativo, né, e criar uma desarmonia, mas não, eu recebi aquilo como se fosse um desafio, né, um desafio do tipo, olha, prove que isso é possível, prove que você é capaz. Então, eu transformei aquele desafio, aquele que poderia ser interpretado como um grande desestímulo, mas para mim foi um estímulo. Então, encarei aquilo como um desafio e aí a gente foi adiante. E acabou que deu tudo certo. Eu tomei café com o Bill Gates, fiz o convite para ele fazer parte daquele projeto, participando do comercial. Muitos de vocês já conhecem essa história, não vou repetir de novo. Enfim, acabou dando tudo certo. Então, quando você tiver diante de você um grande desafio, antes de você pensar, isso é impossível, isso não dá, ou não vai dar certo, ou isso é muito difícil, você troca esse tipo de argumentação, que na realidade muitas vezes acaba virando até um pretexto, né? Uma desculpa para a gente não fazer alguma coisa, para não tentar. Então, transforma essa visão, esse argumento, numa pergunta: por que não tentar? O que eu preciso fazer para viabilizar, para tornar isso possível? Então, só o fato de você mudar aquela justificativa de não tentar fazer alguma coisa e um desafio para você tentar pensar uma forma de você viabilizar, então só o fato de você mudar essa maneira de pensar, a mente se abre e a partir daí vão surgir ideias, vão surgir insights para que você possa então realizar. Porque lembre-se que o impossível é aquilo que não é o possível que não foi tentado com toda a energia, com toda a força. Então vamos pensar sempre em enfrentar situações novas e não fugir delas e a partir daí a gente meio que destravar a nossa mente pensando, por que não tentar? Né? Como é que eu consigo viabilizar isso? E a partir daí vocês vão estar sempre aprendendo coisas novas com essas experiências e vocês vão perceber como você é capaz, independentemente da sua idade, da sua situação atual, da sua formação, do conhecimento que você tem, tudo é possível se você tiver fé, se você tiver energia, foco, você consegue realizar qualquer coisa na sua vida. E vamos
para o sexto segredo. O sexto segredo, inclusive, o professor Katsumi Tokuhisa, nesse livro, a Prosperidade está na Mente, ele tem um trecho que ele diz o seguinte, né? Que ele fica muito chateado, ele fica muito, como é que ele diz aqui? Quando uma pessoa começa a colocar não, achei aqui, ele disse aqui, eu fico desapontado quando alguém me responde sempre que lhe peço para fazer algo e responde assim, eu compreendi, mas... E aí vem toda uma justificativa, né? Então ele fica muito desapontado quando uma pessoa coloca essa palavra mas e um monte de argumentos para justificar de não agir, de não fazer aquilo. Então a pessoa diz, eu entendi, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo colocar em prática, ou enfim, arruma uma desculpa qualquer. Então aí eu já adotei para a minha própria vida de abolir, ou seja, riscar do dicionário essa palavra mas, que é uma palavra muito traiçoeira, uma palavra perigosa. Quando você já viu pessoas comentando coisas do tipo, aquela pessoa, aquela moça, ela é muito bonita, mas é chata. Então, quando colocou mas, chata, pronto, destruiu tudo que falou antes. Ou quando alguém fala, o fulano de tal, ele é muito inteligente, mas é arrogante. Pronto. Quando colocou o mas, arrogante, destruiu tudo que falou antes. Então, eu decidi trocar a palavra mas por e, porque a partir daí você focar no positivo, né? Não vale no negativo. Então, você foca no positivo. Então, aquela moça, ela é bonita e muito inteligente, né? Ou fulano de tal é muito inteligente e muito empreendedor, né? Então, o E, quando você conecta com uma coisa positiva, você adestra a sua mente para focar naquilo que é positivo. Então, vamos mudar até a maneira da gente usar as palavras, porque as palavras mal utilizadas vão adestrando a nossa mente subconsciente por um lado ou por outro. Então, vamos escolher muito bem as palavras. Então, vamos abolir, por exemplo, essa palavra mas, né? E com isso, a gente consegue sempre conectar com as coisas positivas, desde que a gente somente olhe as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, tá? E para a gente ir aqui fechando, vamos falar agora do sétimo segredo, que é fazer o bem, ou seja, a prática do amor. Então, por que a gente vai aprender coisas novas? Por que a gente vai buscar sempre desenvolver, aprender coisas novas, colocar em prática? Mas tudo isso tem que ter um objetivo nobre, que é fazer o bem, ou seja, beneficiar o maior número possível de pessoas. Então, isso é o amor. Então, quando você está motivado para aprender sempre, continuamente, coisas novas e colocar imediatamente em prática, pense em fazer tudo isso, não é para o seu bem, não é só para você ganhar dinheiro, para a gente ficar famoso, ficar famosa, mas sim para ajudar as pessoas, né? Então, com isso, você vai dar um norte para tudo aquilo que você fizer. Então, na hora que você procura se harmonizar com as pessoas, né? Ao invés de usar o mas, usar essas coisas negativas, que remetem às coisas negativas, né?
a gente então vai prosperar, porque nesse livro A Prosperidade da Mente, A Prosperidade Está na Mente, o professor Katsunito Burrissa, ele faz um seguinte resumo, que um dos grandes segredos do sucesso são os amigos, né? Então, são as conexões que a gente tem com as pessoas, porque a gente nunca consegue realizar nada sozinho. A gente sempre precisa de ajuda de outras pessoas, a gente sempre realiza o projeto, o empreendimento com outras pessoas. Então, quando as nossas conexões, o nosso relacionamento é excelente com as pessoas que estão ao nosso redor, isso é extremamente importante para você, então, ter uma história, uma vida de sucesso. Muitas vezes, um relacionamento de muitos anos, né, um longo relacionamento de muitos anos, é destruído em segundos quando está presente o ego, o orgulho, e está ausente a inteligência emocional. Então, quando uma pessoa do seu relacionamento, quer seja alguém da família, seu cônjuge, ou sócio, ou alguém da empresa, se a gente criar essa situação de desarmonia, destruída por um momento de emoção, né, da estreiteza da nossa visão, ou seja, a ausência da inteligência emocional, só movido pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho, isso pode destruir, então, um relacionamento de muitos anos, né? As pessoas de muito sucesso, podem ver, são pessoas que sempre construíram um ótimo relacionamento com as pessoas, com os colegas de trabalho, com os chefes, com os subordinados, com fornecedores, enfim, são pessoas que construíram excelente relacionamento com as pessoas e começando em casa. Então, quando uma pessoa tem um bom relacionamento em casa, isso, porque a casa, o nosso lar, é a grande escola da vida, né? Então, ali que a gente aprende, depois pratica em outros lugares. Então, quando a gente tem um ótimo relacionamento em casa e depois multiplica isso na nossa vida empresarial, no mundo dos negócios, a gente vai ter com certeza sucesso. Então, para a gente ir fechando aqui, resumindo, vamos lembrar desses 7 segredos, né? E fechando com o quê? Com a prática do bem, ou seja, fazer o bem ao maior número possível de pessoas. E quando você se esforça para aprender coisas novas, se esforça para enfrentar novos desafios, situações de dificuldades, para enfrentar tarefas chatas ou complexas, e você faz isso com muito entusiasmo, com muita alegria, lembre-se que a gente faz tudo isso não para o nosso benefício próprio, mas sim para beneficiar grande número de pessoas. E quando você atua desta forma, você está efetivamente colocando o amor em prática. E esse é o grande segredo. Então, com isso eu quero encerrar aqui esta palestra e estou muito feliz em poder compartilhar todas essas experiências que eu vivi dentro desse tema que a gente estudou nessa palestra de hoje. Desejo a cada um de vocês muito sucesso, muito amor e que tenham aí uma vida absolutamente abençoada, você juntamente com todos os seus familiares e os seus entes queridos. Muito obrigado, muito obrigado. 2023 é o grande marco do retorno total dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Seicho no Ie. E nossa tradição em viver momentos especiais de orações, palestras, atividades e muito aprendizado durante o feriado de Carnaval está de volta. Você não vai perder a oportunidade histórica de estar conosco nesses dias mágicos e transformadores ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Carnaval. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seicho no Ie. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Santa Fé, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Amazônia, Curitiba, Paraná e Ibiúna, São Paulo.
Venha viver momentos que vão conduzir você a sentir o verdadeiro ânimo de ser filho de Deus e seguir adiante com fé, coragem e uma nova visão sobre a vida. Para informações e inscrições, entre em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou por e-mail seminarios@sni.org.br. Reserve seu tempo. Cuide de você. Muito obrigado. O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!